Olá pessoal, meu nome é Guilherme Pérez e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E bem, antes da gente adentrar no tema aí do vídeo, ou seja, como funciona o processo de impeachment, deixa eu te fazer 4 pedidos bem simplesinho. Se inscreve no canal, pô, o canal tá começando agora, é difícil começar do zero, mas eu acredito que o projeto aqui vai dar certo, então se inscreve aí que tem vídeo todos os dias ao meio-dia. Não é vídeo específico sobre direito constitucional, vai ter outros quadros, outros temas, mas eu quero dar também para você algum conteúdo sobre constitucional, beleza? Então se inscreve aí, vídeo todos os dias ao meio-dia. 2, compartilha com seus amigos. Pô, quase não tem canal que mostra o direito assim como eu estou mostrando aqui. Geralmente aquele professor sério no quadro ou no slide. Então aqui de uma maneira mais interessante para você. 3, eu vou falar sobre impeachment e eu vou ter que falar algumas coisinhas sobre política. Então tenta dar uma desligada no seu pensamento ideológico político. Eu não quero defender esquerda, direita, centro. Pra mim não interessa isso aqui. Eu estou analisando com base na Constituição Federal. O que ela vai nos dizer. Beleza? Então dá uma esquecidinha nisso. Beleza? Show! Quarta coisa. O e-book que eu vou utilizar aqui, ele está disponível para download. Só que ele vai ter uma senha. E é a senha do e-book eu vou dar ao longo do vídeo. Ou seja, em algum momento do vídeo eu vou soltar a senha para você. Então acompanha aí. E vamos aqui para a tela do computador para a gente adentrar no tema. Bem, vamos falar aqui sobre impeachment. Mas o que é o impeachment? Bem, quando a gente fala de impeachment, a gente está utilizando um termo para tratar sobre o processo de destituição de uma pessoa do poder. Ou seja, impeachment significa retirar uma autoridade do poder. Tal destituição ocorre devido a uma má conduta no exercício de suas funções, o que podemos chamar de crime de responsabilidade. Mas o que é esse crime? Logo a gente vai saber. O artigo 52 da Constituição Federal, ele fala quem que pode ser alvo desse tipo de processo. Mas olha só, ele não fala especificamente, ou seja, não está lá assim, artigo 52, podem ser alvos do processo de impeachment, tal pessoa e tal pessoa. Ele não fala assim, ele vai falar o seguinte, compete privativamente ao Senado Federal. Por quê? É o Senado Federal quem processa e julga essas pessoas. Então, quem pode ser alvo? Presidente e vice-presidente da República, ministro de Estados, comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ministro do STF também pode, membro do CNJ, membro do CNMP, PGR e AGU. Por que eu falei em siglas? Porque algumas provas ela pode cobrar a sigla. Então é interessante você saber. Às vezes coloca lá, o AGU ele pode ser alvo do processo de impeachment, mas você fala, quem que é AGU, cara? Tá, então, vamos dar só para você ter uma ideia. STF, Supremo Tribunal Federal, CNJ, Conselho Nacional de Justiça, os membros do Conselho Nacional de Justiça, CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, PGR, Procurador-Geral da República e AGU, Advogado-Geral da União. Pegou aí as siglas? Então, vamos dar uma continuadinha. Governador e prefeito também podem sofrer impeachment. Guilherme, não está aqui no artigo 52. Como que é isso? Tá vendo? Se não está aqui na lista, eles podem cobrar porque, quase ninguém sabe. Então, é interessante você já ter isso em mente. Governador e prefeito também podem sofrer. O governador ele tem ali todo um processo específico, junção da Assembleia Legislativa com o Tribunal de Justiça para realizar o julgamento. É um trâmite um pouquinho mais complicado de ser estudado, mas eles podem sofrer sim. Prefeito também pela Câmara dos Vereadores. Então, você já sabe que governador e prefeito também pode sofrer impeachment. Eu falei para vocês sobre crime de responsabilidade aqui no começo. Vamos saber o que são esses crimes. Bem, eles se diferenciam dos crimes comuns pelo fato de não gerar detenção ou reclusão de quem comete. Ou seja, vamos colocar aqui você numa posição de autoridade. Se você cometer um crime de responsabilidade, você não vai ser preso, tá? Ou seja, você não vai ter uma pena de detenção ou reclusão, tá? Na verdade, a gente pode chamar o crime de responsabilidade como uma infração político-administrativa. E quem regula esse tema é a Lei 1079 de 1950. Então, já deixo de recomendação para vocês, joga no Google aí, Lei número 1079 de 1950, abre o site do Planalto, ele é o mais confiável, beleza? A gente pode encontrar o tema também no artigo 85 da Constituição. Ele vai falar o seguinte, são crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra a existência da União, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação, o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, a segurança interna do país, a probidade na administração, a lei orçamentária,
o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Dá uma atenção aqui no parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial, que estabelecerá as normas de processo de julgamento. É muito comum a gente ver na Constituição isso. Ela dá a regra geral e manda uma lei especial tratar de maneira específica daquele tema, ou seja, nos detalhes. Aqui o artigo 85 deu a regra geral e a lei 1079 falou de tópicos específicos, né, nos detalhes. Além da lei especial e do artigo constitucional, é interessante você saber a súmula vinculante número 46 do STF, que vai dizer o seguinte, ó: a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União. Ou seja, falou de crime de responsabilidade, quem pode legislar sobre é somente o Congresso Nacional, ou seja, o poder legislativo no âmbito da União. Deu uma introduçãozinha aí, até um pouquinho longa, mas é interessante você saber desses pequenos conceitos para a gente poder entrar agora de fato no processo de impeachment. Beleza? Vamos lá? Então, quem realiza esse processo? Congresso Nacional, ou seja, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Muito cuidado, porque algumas questões podem falar assim, quem realiza o processo é o Congresso Nacional. Só que aqui eu utilizei o Congresso Nacional como o todo. Só que na verdade é parte a parte, ou seja, uma casa faz uma coisa, outra casa faz outra. Não é conjunto. Tá? Geralmente a gente fala de Congresso Nacional, a gente lembra do conjunto, ou seja, as duas casas trabalhando ao mesmo tempo. Aqui não. Uma casa faz uma coisa, a outra casa faz outra coisa. Beleza? Então eu coloquei aqui, né, CDI e SF, né, para diferenciar. E resumão assim, a Câmara dos Deputados vai autorizar a instauração do processo, o Senado Federal vai processar e julgar. E eu dividi aqui o estudo em duas partes, ou seja, parte 1, Câmara dos Deputados, parte 2, Senado Federal. Vamos começar aqui na parte 1? Bem, Câmara dos Deputados, aqui é onde dá o start, ou seja, aqui é onde começa esse processo. Qualquer cidadão pode oferecer uma denúncia de crime de responsabilidade, ou seja, não tem como ser mais específico que isso. Qualquer cidadão, ou seja, é cidadão brasileiro, tá lá, já pode denunciar. Óbvio que você não vai sair distribuindo denúncia, né? Tem toda uma fundamentação e etc. Então, qualquer cidadão pode oferecer a denúncia e é competência do presidente da Câmara dos Deputados fazer a análise. Ou seja, é oferecida a denúncia e é o presidente da Câmara dos Deputados quem vai decidir ali se ele vai analisar ou não aquela denúncia, se ele vai aceitar ou não. Mas vamos pegar aqui a situação que ele aceitou aquela denúncia. O que vai acontecer? Vai ser montada uma comissão com vários parlamentares para que seja elaborado um parecer sobre a denúncia. Dado o recebimento da denúncia, o denunciado, vou colocar como exemplo, o presidente da República, ele vai ter 10 sessões para manifestar sobre. Agora a gente chega num ponto bem interessante. Você se lembra do impeachment da presidente Dilma? Bem, você lembra que a maior emissora de TV do país, ela pausou a programação do dia para ficar mostrando o deputado federal ir lá na frente e responder para o presidente em nome da minha família, em nome da minha nação, em nome de não sei o que, eu voto sim ou eu voto não, alguma coisa assim, vocês lembram? Então, tivemos aqui a elaboração do parecer e esse parecer vai ser votado, como foi naquele dia histórico, beleza? Então, os parlamentares votando sim ou não, então será elaborado o parecer pela comissão e ele será votado no plenário. Ou seja, aquele parecer montado pela comissão, nesse momento aqui, vai ser votado agora no plenário. Muito cuidado com o que eu vou falar agora. Para que a Câmara dos Deputados autorize o processo, é necessário pelo menos 2/3 dos votos favoráveis. 2/3 dos votos. Preste muita atenção, porque não é maioria absoluta, cara. Algumas questões, ela pode cobrar para você maioria absoluta, só que não é. Quando a gente fala maioria absoluta, é a metade de todos os deputados e mais um. Isso é maioria absoluta. Aqui a gente tá falando 2/3. 2/3 é muito mais do que isso. Então, se a gente tem 503 deputados, que é a regra, 342 tem que votar sim. Beleza? Isso significa 2/3. Atingido o quórum, a ação será encaminhada ao Senado Federal. Ou seja, o que a gente teve aqui? A gente teve a Câmara dos Deputados autorizando a instauração desse processo. Beleza? Olha só essa outra coisinha aqui. Ó. A partir desse momento, o denunciado, dando exemplo o presidente da República, será afastado do cargo por 180 dias, conforme o artigo 86, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição. Caso o processo não tenha terminado, ele poderá voltar a exercer suas funções. O que isso significa? A Câmara dos Deputados autorizou o processo. O presidente é afastado por 180 dias.
passou 180 dias, não deu fim naquele processo, ele volta a assumir a sua função normalmente como se nada tivesse acontecido. Ah, o processo vai ser extinto então? Não, o processo vai continuar correndo, mas ele vai voltar ao seu cargo. Beleza? Bem, então vamos agora para a parte 2, vamos para o Senado Federal. Aqui no Senado, a gente vai ter 3 etapas. Etapa 1, juízo de acusação. Etapa 2, juízo de pronúncia. Etapa 3, o julgamento. Etapa 1, juízo de acusação. Aqui, né, vai ser elaborada uma nova comissão para analisar a denúncia e elaborar um novo parecer. Esse parecer vai ser votado pelos senadores e depende de apenas maioria simples para ser aprovado. Mas olha só, após a aprovação pelo plenário do Senado, quem preside as sessões é o presidente do STF. Mas você fala o seguinte, calma aí, eu sei que tem presidente da Câmara dos Deputados, tem presidente do Senado Federal, o que o presidente do STF, que é Poder Judiciário, está fazendo aqui? Bem, a Constituição mandou, a gente obedece. É mais ou menos assim que funciona. Então, a partir de agora, o presidente do STF preside as sessões que tratam desse tema. Juízo de pronúncia. Será realizada a colheita e análise das provas e novamente será votado pelo plenário. E aí então a gente chegou na última etapa, o julgamento. Assim como na Câmara dos Deputados, né, aqui no julgamento vai depender novamente de 2/3 dos membros do Senado Federal aprovar. Ou seja, 2/3 dos membros tem que ser a favor da condenação. Ou seja, se a gente tem 81 senadores, regra, 54 deles devem dizer sim à pergunta que vai ser realizada pelo presidente do STF. Ou seja, isso que também faz parte do trâmite. Qualquer pergunta que o presidente do STF vai fazer a cada senador, ele vai falar o seguinte: cometeu o acusado os crimes que lhe são imputados e deve ser ele condenado à perda de seu cargo. Artigo 58 da Lei 1079 de 1950. É o que diz esse artigo, tá? E a inabilitação temporária por 8 anos para o desempenho de qualquer outra função pública, eletiva ou de nomeação. Artigo 52, parágrafo único da Constituição. Isso aqui, gente, é regra. Mas você sabe que no direito toda regra tem uma exceção. Mas essa é a regra. Dupla punição. A autoridade condenada, ela vai perder o cargo e ainda vai estar inapta por 8 anos a assumir qualquer cargo público. Agora é que a gente entra num tema um pouquinho delicado. Inconstitucionalidade do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Nessa hora, o pessoal ali mais da direita vai estar falando, isso é um absurdo, não aconteceu, mas cara, como eu disse lá no começo do vídeo, esquece o seu pensamento político. Dá uma esquecida, cara, vamos analisar com base na Constituição. Por favor, beleza? Muito obrigado, porque olha só, renomados juízes brasileiros concordam com essa tese. Não sou eu que estou falando, eu utilizei base o que os juízes falaram, tá? Então, eles consideram como inconstitucional, por quê? O que eu falei aqui, que a punição ela é dupla, perda do cargo e inabilitação por 8 anos. O que aconteceu foi o seguinte, o senador Humberto Costa, ele pediu ao então presidente do STF, no caso o ministro Ricardo Lewandowski, que a condenação fosse dividida. Ou seja, os senadores, no caso, iriam decidir se a presidente ia perder o cargo e também ia decidir se ela ia ficar inapta ou não. Ou seja, o presidente ia fazer 2 perguntas. O que aconteceu? Fez a primeira pergunta. Você acha que... Não, obviamente não com essas palavras, mas foi assim. Você acha que ela deve perder o cargo? Sim ou não? A maioria falou sim. Você acha que ela deve ficar inapta por 8 anos? Sim ou não? A maioria votou não. Ou seja, para uma pena votou sim, para outra pena votaram não. A regra é que seja respondendo a mesma pergunta, né, as duas coisas. Ou seja, ela tem que ficar inapta e perder o cargo. É dupla punição. No caso aqui, a condenação foi dividida, o que resultou que anos depois ela pudesse concorrer ao cargo de senadora. Vamos dar aquele revisão geral, rapidão. Bem, a gente viu que primeiramente a denúncia oferecida na Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara vai analisar se aceita ou não a denúncia, aí vai ser elaborada uma comissão para elaborar um parecer, esse parecer vai ser votado pelos membros da Câmara dos Deputados e depende da aprovação de 2/3 para autorizar, preste bem atenção, autorizar a instauração do processo. Autorizou? Presidente afastado por 180 dias, processo vai para o Senado Federal. No Senado Federal, juízo de acusação, pronúncia, julgamento. Juízo de acusação vai analisar a denúncia, juízo de pronúncia vai analisar as provas, julgamento vai ser ali, depende da aprovação de 2/3 dos membros do Senado Federal também. E aí vai responder aquela pergunta, a regra é a dupla punição. Eu não sei se em um futuro
processo de impeachment vai ser usada a mesma regra do caso da presidente Dilma, tá? Então a regra é a dupla punição. Bem, essa é uma revisão rapidão sobre o que a gente acabou de estudar. Vamos fazer a questão para fixar esse conteúdo? Vamos lá, a questãozinha aqui da OAB 2015. Ó. Um representante da sociedade civil apresentando indícios de que o presidente da República teria ultrapassado os gastos autorizados pela lei orçamentária e, portanto, cometido crime de responsabilidade. Denuncia o chefe do Poder Executivo Federal. Olha só o palavrão que ele usa para falar presidente da República. Você tem que ficar esperto nessas nomenclaturas. Chefe do Poder Executivo Federal, presidente da República, a Câmara dos Deputados. Protocolizada a denúncia na Câmara, foram observados os trâmites legais e regimentais de modo que o plenário pudesse ou não autorizar a instauração do processo contra o presidente da República. Do total de 503 deputados da Câmara, apenas 400 estiveram presentes na sessão, sendo que 260 votaram a favor da instauração do processo diante. Aí é que fala, diante desse fato, né? E vem a resposta. Olha, cara, presta bem atenção nesse último tema aqui, ó. Do total de 503 deputados, 400 estiveram presentes, 260 votaram a favor. Eu não falei que o processo ser autorizado precisa de 2/3 e que 2/3 aqui eu falei para você que equivale a 342 deputados. Então você já sabe que é autorizado, esse processo não vai ser. Não atingiu o quórum, não tem o que fazer. Não está falando de maioria absoluta. Tem que ter 2/3. É aquele número que eu te mostrei. Então vamos lá. Letra A. O processo será enviado ao Senado Federal para que este, sob a presidência do presidente do STF, proceda o julgamento. Isso aqui aconteceria se tivesse alcançado o quórum. Não alcançou, então não. B. O processo será enviado ao Supremo Tribunal Federal a fim que a Corte Maior proceda ao julgamento. Não. Em nenhum momento o processo vai ser enviado ao STF. A gente só fala de Câmara dos Deputados e Senado Federal. Beleza? Cuidado. O processo deverá ser arquivado tendo em vista o fato de a decisão da Câmara dos Deputados não ter contado com a manifestação favorável de 2/3 de seus membros. Letra D. Dá-se o impeachment do presidente que perde o cargo e fica inabilitado para o exercício. Cara, isso aqui aconteceria lá depois do julgamento, lá no Senado Federal. Ele nem falou do Senado ainda, a gente está falando da Câmara. Tá? Então, resposta correta, letra C, porque não atingiu o quórum. Beleza? Então, letra C. Vamos para a segundinha aqui, ó. No processo de impedimento do presidente da República, ocorre a necessidade de preenchimento de alguns requisitos. Com base nas normas constitucionais, é correto afirmar que a Câmara autoriza a instauração do processo pelo voto da maioria absoluta dos seus membros. Eu falei lá no começo do vídeo, cuidado que 2/3 não é maioria absoluta. Maioria absoluta é a metade de todos os membros mais um. Para autorizar o processo é 2/3, tá? O julgamento ocorre pelo Senado Federal, cuja decisão deverá ocorrer pela maioria simples. Julgamento é novamente 2/3 dos membros do Senado Federal. Errada também. Condenado, o presidente cumprirá sua pena privativa de liberdade em regime semiaberto. Olha o que eu falei aqui sobre crime de responsabilidade. Entendeu? Tá aqui, ó. Com o fato de não gerar detenção ou reclusão de quem comete. Então não tem nada a ver. Então, o que ele fala? No julgamento ocorrido no Senado, funcionará como presidente ou do Supremo Tribunal Federal. Essa aqui, você vê essa questão, se você não pegou muito bem o conteúdo, você vai falar, cara, eu sei que tem presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado. O que o presidente do STF está fazendo aqui, sendo que ele é judiciário, aqui é legislativo? Não, com certeza não. Talvez seja a letra A, né? Porque a maioria absoluta ali faz sentido, né? Um trâmite mais rigoroso. Então, cuidado. Resposta correta, letra D. É o trâmite que a Constituição prevê. Terceira e última perguntinha. Novamente, OAB. A respeito do regime de responsabilidade do presidente da República. Assinale a alternativa correta. O ato do presidente da República que atenta contra o livre exercício do poder legislativo, judiciário, Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação é considerado crime de responsabilidade. Pronto, você já matou a questão porque eu te mostrei lá no início do vídeo. Aqui, ó. Opa, foi demais. Aqui, ó. Artigo 85. São crimes de responsabilidade para o livre exercício do poder legislativo, judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais da Federação. São crimes de responsabilidade. Pronto, você matou a questão, mas vamos ler. O resto, só para ter certeza que a gente não está fazendo cagada, ó. O presidente ficará suspenso de suas funções no crime de responsabilidade somente após a condenação? Não, depois da autorização. A condenação é lá no final. Compete ao Congresso Nacional processar e julgar o presidente? Lembre que eu falei, cuidado para não confundir Congresso Nacional com cada uma das casas. Quando a gente fala compete ao Congresso Nacional, significa que vai juntar Senado e Câmara dos Deputados, eles vão trabalhar juntos. Não, é separado. Um autoriza, o outro processa e julga.
muito cuidado. Então, você também está errado. D. Só se admite acusação contra o presidente da República por 3/5, não 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados. Beleza? Então eu já vou dar aqui também a senha do PDF para vocês. A senha é 2/3, tá aparecendo aí no canto da tela. Digita essa senha e você vai ter acesso ao e-book. Beleza? Muito obrigado por você ter assistido até aqui o final desse vídeo. Cara, é um conteúdo um pouquinho longo, até um complicado, mas ele é muito top de ser estudado. Beleza? Cai bastante, como eu mostrei aqui pra você nas questões. Então, dá uma estudada no e-book também, dá aquela revisada geral. Se você conseguir imprimir, melhor ainda, que você pode usar um marca-texto ali, né? Fica mais interessante. Não se esqueça, vídeo todos os dias ao meio-dia. Se inscreve no canal, minha rede social, Instagram, @Guilherme Pérez Justo, tá aparecendo aí pra vocês. Eu acho que por hoje é isso, então até o próximo vídeo. Tchau!